Segundo fontes dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou a lideranças do G7 que autorizou o envio de caças F-16 para a Ucrânia. Te adiantamos essa notícia já. Esse, sempre foi um dos principais pedidos do presidente Volodymyr Zelensky. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, vou chamar aqui o nosso convidado, o jornalista Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, bem-vindo, boa noite. O que muda na guerra se essa decisão efetivamente for tomada pelo presidente Joe Biden? Muda tanto no campo de batalha como na parte da guerra informacional. No campo de batalha, para você ter uma ideia, os aviões que os ucranianos estão usando são os MiG-27, são os MiG-29 e os Sukhoi 27. São aviões que, por exemplo, eles conseguem atingir os aviões russos só se eles estiverem a mais ou menos 50 quilômetros de distância. Só que os aviões russos conseguem atingir os aviões ucranianos a mais de 200 quilômetros de distância. Então, esses Sukhoi 35, que são os da Rússia, eles não precisam fazer muito esforço para atacar os ucranianos. Na prática, o que acontece? Os ucranianos usam aviões aí que foram desenhados na época da União Soviética, são bastante inferiores, eles não têm um sistema de radar tão poderoso. Então, quando eles voam e vão atacar um objetivo em solo, que é basicamente o que a Força Aérea ucraniana está fazendo, e aí, por exemplo, levanta voo do outro lado, lá da Rússia, um avião muito mais moderno, e a 200 quilômetros já consegue lançar um míssil contra esse avião ucraniano. Lá no controle de radar em terra, os ucranianos passam um rádio para o piloto e falam, jogaram um míssil contra você. Aí ele começa a fazer manobras evasivas, ele começa a voar muito perto do solo, a ponto até de alguns aviões ucranianos terem batido em placas de trânsito nas rodovias, porque eles têm que voar muito baixo para despistar esses mísseis. Se os ucranianos recebem aviões de caça de quarta geração, como o F-16, eles conseguem lutar mais ou menos de igual para igual com os russos. Os dois vão ter mais ou menos uma distância de ataque de 200 quilômetros e não vai ser uma coisa tão desigual. Então, o presidente Zelensky, os ucranianos estão pedindo isso desde o início da guerra. Um dos bordões principais que se usam é o por favor, fechem os céus. Primeiro, eles queriam que os pilotos ocidentais fossem criar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Isso não foi possível porque o Ocidente achou que a guerra poderia escalar, poderia envolver outros países e principalmente os países da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Então, se os ucranianos eles começam agora a receber esses F-16, eles vão ter uma vantagem. Na verdade, eles vão diminuir a vantagem da Rússia. É claro que isso não ganha a guerra. Tem outros, os aliados ocidentais, eles acham que não basta também só fornecer aviões, tem que fornecer muita defesa antiaérea. Até agora, a Força Aérea Ucraniana não foi esmagada porque a Alemanha, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha estão mandando armas antiaéreas muito poderosas e por isso a aviação russa também tem muita dificuldade para bombardear os ucranianos. Mas no campo ideológico, no campo de guerra informacional, isso é uma quebra de tabu. Se você for parar para pensar que no começo da guerra seria impensável enviar esses aviões. Os Estados Unidos eles mandavam bazucas, mandavam armas antitanque de curta distância, era o máximo que eles enviavam. Os alemães mandavam capacetes. Eles tinham muito medo da Rússia escalar essa guerra. Mas quando foram aparecendo os crimes de guerra praticados pelos russos, como assassinatos em massa, covas coletivas, o mundo começou a ficar mais sensibilizado e falou, não, nós temos que mandar armas para essas pessoas se defenderem. Aí começaram a mandar tanques de guerra, começaram a mandar obuses, que são artilharia, começaram a mandar mísseis de mais longo alcance, e agora isso seria uma quebra de um tabu muito grande que seria mandar os aviões de quarta geração. Há muitos teóricos que dizem que esse é o momento do Ocidente mandar tudo que eles têm de armas para que os ucranianos consigam expulsar definitivamente os russos do território que eles invadiram ilegalmente aí em fevereiro de 2022.
Agora, Kawaguchi, falando ainda sobre esses caças F-16, vinha-se falando de dificuldades logísticas de se usar esse tipo de caça na Ucrânia. Eles podem operar em qualquer pista de pouso? Que tipo de infraestrutura logística a Ucrânia vai ter de preparar? Não, esse que é um problema, né? Porque os aviões MiG, os aviões Sukhoi 27, eles conseguem operar de pistas pequenininhas. A Ucrânia tem dezenas, talvez centenas dessas pistas de pouso. Eu tive lá na Ucrânia durante meses e eu até tive acesso a alguma dessas pistas. São aeroportos bem pequenininhos. Mas esses MiGs, esses Sukhois, eles conseguem levantar voo praticamente de qualquer lugar. Então, eles aparecem e desaparecem do radar russo com uma facilidade muito grande. Agora, o F-16 ele precisa de uma pista maior, ele precisa de mais estrutura de manutenção, ou seja, hangares. Toda vez que ele faz uma missão, ele tem que passar por um processo grande de manutenção, porque é uma tecnologia mais avançada. Não é a tecnologia mais avançada que existe, ela é mais avançada lá que os MiGs. Então, a Ucrânia ia ter que aumentar algumas pistas de pousos, ia ter que conseguir construir hangares, e talvez aí os espiões russos, os satélites russos conseguissem enxergar onde isso está sendo construído e eles poderiam usar ataques de mísseis para destruir esses aviões. Isso é na teoria, né? Muita gente gosta de falar, não, é assim que aconteceria, mas na guerra a prática é bem diferente. Os ucranianos conseguem se adaptar e conseguem usar essa tecnologia que ninguém imaginaria que eles conseguiriam. Agora, mudando um pouquinho, desviando um pouquinho de rota de assunto, mas ainda falando de guerra na Ucrânia, dessas movimentações, Kawaguchi, falamos agora há pouco sobre Zelensky aparecer na cúpula do G7 no domingo. E há essa expectativa de que ele tenha um encontro bilateral com o presidente Lula, que em algumas ocasiões vem dando sinais de apoio à Rússia no conflito. O que você pode destacar para a gente desse encontro? Não algumas, ele está dando muitos sinais de apoio à Rússia, né? Ele chegou a falar que a Ucrânia era tão responsável quanto a Rússia pela guerra. A gente lembra que foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, não teve agressão, a Ucrânia em nenhum momento atacou a Rússia para ser invadida. Não, isso é uma política de expansionismo russo. E o presidente Lula tem feito muito essa diplomacia do blá blá blá, né? Ele fala, quando ele está na China, ele fala bem da China, e quando ele vai para a Europa, ele fala bem da Europa, ele quer ficar bem com todo mundo. Só que quando o assessor especial dele, o Celso Amorim, foi lá para a Ucrânia, os ucranianos fizeram um pedido específico, falaram, nós queremos blindados que são fabricados no Brasil, você precisa só dar autorização, porque tem aquela questão da tecnologia, você liberar a tecnologia. E a gente vai usar esses blindados para fins humanitários, como ambulâncias, para retirar a população civil que está em área que está sendo bombardeada. Então o Lula tinha aí já sinalizado que se importa com a população civil e quer ver o fim da guerra. Ele vai ter uma oportunidade agora de falar praticamente, autorizo ou não autorizo. Mas é muito mais provável que ele fique em cima do muro de novo. Aliás, ele tem se destacado, mais ou menos 2/3 dos países do mundo ou estão neutros ou estão fazendo algumas declarações pró-Rússia. É o caso do Brasil, só que o Lula ele se destacou muito porque ele falou aí um monte de ataques, um monte de essa comparação. Ele falou que os europeus e os americanos estão prolongando a guerra porque fornecem armas, quando na verdade essas armas são para a defesa do povo ucraniano. Então ele falou barbaridades tão grandes aí que chamaram a atenção do mundo, que falou, pô, quem que é esse cara do sul global que está apoiando tanto a Rússia? E o presidente Zelensky até pediu, falou, não, vamos lá para a Ucrânia que eu vou te mostrar para realmente o que está acontecendo. É claro que o Lula não foi, né? Porque entrar na Ucrânia você pode ser bombardeado, é perigoso, né? Então ele mandou o Celso Amorim. Imaginem um encontro do presidente Zelensky que a gente vê com o presidente Lula. Vai ser um gigante que o presidente Zelensky, quando os americanos falaram, a gente vai te tirar aí da Ucrânia logo no começo da guerra, porque você está correndo perigo. Ele falou, não, eu não quero uma carona, eu quero mais munição. Imagina o encontro desse gigante diplomático com o anão diplomático, que é o presidente aí que foi preso por corrupção, depois foi libertado porque o processo foi anulado por causa do CEP, né?
Imagina como que vai ser o encontro desses dois, né? O presidente Lula vai ficar difícil para ele agora fazer declarações de apoio à Rússia quando ele ficar frente a frente com o presidente Zelensky. Você vai acompanhar muito atentamente, passo a passo, essa reunião bilateral entre os presidentes de Ucrânia e Lula aqui do Brasil, e depois você volta para trazer as suas impressões e informações. Luiz Kawaguchi, obrigada mais uma vez pela participação. Boa noite. Obrigado, boa noite.